Fala, povo! E aí, tudo bem com vocês? Vai começar agora mais um Giro do Comex, que é o nosso programa semanal de notícias do comércio exterior. Tudo aquilo que pode melhorar ou atrapalhar um pouco a sua vida, importando ou exportando no mercado global. Bora pro vídeo! E a primeira notícia é uma até bem séria sobre uma atualização do tufão Dolphin que aconteceu na China, ali na região dos portos de Xangai e Ningbo. Esse tufão gerou bastante problemas operacionais, como acúmulo de navios na fila para poder atracar, porque todas as embarcações da programação não conseguem atracar devido a forte movimento das águas na região. Então, quando a água está muito agitada, ali no canal do porto, né, na barra, os navios não podem atracar porque o risco de acidente é muito grande. Tendo em vista esse atraso, começa a gerar uma grande fila de navios. E um problema que vem acompanhando este primeiro da demora para atracação e fila dos navios, os armadores começam a refazer suas programações. Eles podem tirar o navio da rota, que seria um blank sailing, eles podem somente atualizar o ETA, que é a previsão de chegada naquele porto, e também, quando atracado, a operação pode demorar muito mais, porque no terminal portuário, nos terminais portuários, o acúmulo de container é muito grande. E por isso que nos últimos 2 dias, o porto de Xangai ele esteve com a recepção de containers totalmente interrompidas. Ninguém recebia um container lá cheio para exportação. E aí, por tabela, a gente tem visto um aumento generalizado de fretes ali na região, o que dificulta bastante para o importador, sobretudo no momento de fechar o preço para entender a viabilidade ou não do material dele aqui no Brasil. Então, se você tem hoje pedidos para sair da China, primeira coisa, verifique bem o porto por onde você vai operar, se vai ser Xangai ou Ningbo. São 2 portos que estão enfrentando dificuldades, pelo menos pelas próximas 2 ou 3 semanas ainda deve ter algum resquício disso. E se programe bastante, utilize alguma margem extra, alguma gordura ali na sua programação, porque é muito provável que aconteçam atrasos nessa operação, tá bom? E assim, o detalhe, a lição que fica depois de tudo isso é que um desastre climático ele não precisa destruir todo um porto para gerar grandes consequências para quem trabalha com importação e exportação. Basta desorganizar a programação e estrutura portuária para que todo um caos seja gerado. E agora, a próxima notícia, gente. Muda um pouco o tom, muda um pouco o jeito. Uns ficam felizes, outros tristes. Que foi a mudança de presidente na Colômbia. Mudou bastante lá a postura do presidente e, atrelado a isso, começou uma ofensiva muito forte de policiamento do exército do país contra as Farc. Então, na última semana a gente viu diversos vídeos, vou até pedir para o editor colocar na tela algum take dos vídeos que rolou sobre isso, dos militares colombianos acessando regiões onde teria controle das Farc, com diversos mortos, nem sei se podia falar isso no vídeo, mas enfim, pode manter, com diversas pessoas mortas, né, que seriam ali membros das Farc, outras dezenas de pessoas presas, e a promessa desse presidente de que ele deve fazer na Colômbia uma revolução parecida com o que teve em El Salvador. A gente sabe aí nos últimos anos que o presidente Nayib Bukele de El Salvador, ele revolucionou um dos países mais perigosos do mundo, no país mais seguro do mundo. Se eu não me engano, não tem nenhum homicídio lá já há mais de 2 anos, o que para o país que existia antes é bem diferente. Mas você deve estar se perguntando o que isso tem a ver com o comércio exterior. Bom, aqui no Brasil existe um custo atrelado ao transporte que é chamado de ad valorem. Ele é um seguro de carga. Também existe o seguro internacional de carga, e tudo isso, no geral, protege avarias nas cargas por conta de um acidente ou alguma operação que pode sair errado, mas também a parte de segurança. A segurança nas estradas, no porto, em toda a região, é um custo, é uma preocupação muito grande para o comércio exterior. Então, ter um país tão famoso por conta das Farc nessa parte de crimes, né, de violência, tendo uma pressão do Estado contra eles, tentando resolver essa parte de segurança, pode sim gerar bastante mudança
no cenário global para o comércio exterior. A gente pode começar a ver alguns riscos diminuindo, custos diminuindo, como aqui no Brasil a gente teria o ad valorem, por exemplo, diminuindo. O ad valorem ele é cobrado em um percentual sobre o valor da carga. Então, quando a carga passa, por exemplo, do estado de São Paulo para o estado do Rio de Janeiro, esse seguro aumenta, porque é entendido pelas companhias seguradoras. No Rio de Janeiro, existe maior frequência no roubo de cargas, e em outros estados também. Então, quando a gente vai, por exemplo, no Nordeste, ou até mesmo aqui dentro do estado de São Paulo, esse risco à segurança da carga é muito importante e ele acaba voltando em custos, o que sempre encarece o custo para o importador. A próxima notícia é que ainda na Colômbia, também nessa semana a gente viu lá um terremoto rolando, um terremoto de magnitude, se eu não me engano, 7.5, 7.4, que derrubou muitas casas, prédios, estabelecimentos comerciais. Foram dezenas, para não dizer centenas de feridos e vítimas fatais que teve em toda essa situação. Então, de primeiro ponto, a gente sente muito por cada pessoa que se feriu, por cada vida que foi perdida nessa situação. Só que isso também gerou bastante inspeção na região portuária do país. O centro desse terremoto ele foi bem para dentro do país, foi bem no interior do país e não na região portuária. As autoridades colombianas exigiram que fosse feita inspeções in loco para verificar a estrutura portuária de todos os portos no país. Ou seja, será que aquele portainer ele se mantém seguro, que aquela estrutura está ainda bem feita, que os prédios não foram abalados de maneira significante a ponto de trazer risco a uma operação de carga, a um navio ou as vidas ali? Então, tudo isso, gente, acaba trazendo riscos à operação. Gerou atrasos em alguns navios, não foi nada significante nessa parte, porque, graças a Deus, não teve nenhum dano estrutural permanente nos portos. Ou seja, a gente não viu nada, nenhuma notícia de que algum porto teria tido alguma queda, algum deslizamento, ou um prédio caindo, um portainer sendo derrubado ou com a sua estrutura abalada. O que ainda bem que aconteceu, porque a Colômbia é um país de bastante volume no comércio internacional, o que um atraso na Colômbia geraria atraso em cascata na região. Tá? É mais ou menos o que a gente tem visto na China. Graças a Deus que não aconteceu aqui agora na Colômbia. E a última notícia é que os armadores avisaram sobre mais um período de low water na região de Manaus, para o porto ali. O canal de Manaus está novamente um pouco mais baixo, e quando o nível da água baixa, existe limitação de capacidade para algumas embarcações. Reduzindo essa capacidade para as embarcações, mantendo a mesma demanda, os armadores eles aplicam uma taxa chamada de Low Water Surcharge, o que pode encarecer um frete de container full em $1.500 a $2.000. Isso é a média que geralmente o pessoal, que os armadores utilizam. Isso acontece porque o armador precisa acessar o canal com uma quantidade de containers muito menor do que o padrão. Então vamos supor que um navio que acessava antes o canal com 100 containers, agora ele só pode acessar com 30, porque aí o navio fica mais leve e ele precisa de um calado menor para que a parte de baixo do navio passe pelo canal ali. E como o rio baixou bastante, eles utilizam menos peso na carga, o navio fica mais para cima e aí conseguem chegar até o terminal com segurança, e aí gerando uma demanda maior, além de um custo operacional que fica mais caro, porque se o navio gasta X barris de petróleo para fazer uma rota e agora ele tem que dividir todo esse custo por um número menor de containers, eles cobram essas taxas dos importadores que estão fazendo carga na rota, o que de novo se torna um problema para o importador. Dito tudo isso, você deve estar se perguntando: pô, Caio, mas o que essas notícias têm a ver comigo? Cara, sério. Só para vocês entenderem, gente, às vezes a importação e a exportação não é só sobre contratar o frete, preparar um produto e pronto, ele vai chegar no seu destino. É necessário que a gente administre diversos riscos e possibilidades de acontecer no meio de uma operação, porque para um container, por exemplo, que custa $20.000, o frete antes custava 5, agora custa 6. Esses $1.000, eles representam mais ou menos 3% do valor do produto, fora impostos que são gerados em cima disso. Então, se você tem a importação de um produto, 100 peças de alguma coisa,
num container que custaria R$200 mil e agora ele custa 210 mil, o custo desse seu produto aumentou em 5%. E tudo isso daí, às vezes, pode ser administrado, ele pode ser evitado, a depender do especialista, da equipe que você contrata para trabalhar com vocês. Então, se você precisar de um consultor de frete, de um analista de importação, de um despachante aduaneiro, entre em contato com o time da Nomad, a gente está sempre à disposição para atender vocês. Vocês podem encontrar a gente também no Instagram, Nomad Cargo. Podem me encontrar também no Instagram, Caio Nomad. E, gente, obrigado. Eu esqueci de pedir para vocês no começo desse vídeo deixar o seu like, se inscrever no canal. O like no começo do vídeo eu geralmente falo para você deixar na confiança de que o vídeo vai ser bom, ou pelo menos que a gente vai tentar isso. Mas eu esqueci, segue o jogo. Mas deixa seu like, Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Bora!